Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe com imensa alegria a nossa colega, companheira Maria do Rosário. Ela hoje vai abordar conosco o tema Falsos Cristos e Falsos Profetas. Tudo bem, Rosário? Tudo bem, Marcelo, e você? Rosário, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, consta a seguinte afirmativa de Jesus: não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Você poderia explicar, por favor? Sim. Essa passagem que está expressa no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, mais precisamente, entre os versículos 43 a 45, nós temos uma linha de raciocínio para poder explicá-la, a partir das próprias palavras que constituem o seu enunciado. Em primeiro lugar, as imagens que Jesus utiliza, no caso o espinheiro, a sarça, o figo e a uva, já guardam em si uma simbologia bastante precisa para nos auxiliar nessa resposta. No geral, o que o mestre quer nos dizer é que nós só colhemos frutos de naturezas semelhantes, ou seja, aquilo que guarda entre si semelhança, características próprias, em comum, pode ser retirado. Porém, aquilo que já possui características diferentes não é possível fazer. Por isso que ele nos afirma que é impossível retirar os figos dos espinheiros, porque os espinheiros são arbustos, como o próprio nome já indica, espinhosos, e os figos são de outra natureza. São frutos utilizados largamente para a alimentação humana, bem como o mesmo em relação à uva. Porque o que seria a sarça? O dicionário nos explica que a sarça é um arbusto semelhante ao espinheiro, que também tem espinhos. Em algumas traduções, inclusive, nós encontramos a palavra abrolhos também, mas a significação é a mesma. Então, nesses outros versículos, de 43 a 45, o próprio Jesus, o próprio mestre, também nos dá algumas pistas sobre esse significado da passagem, ao nos dizer que a árvore produz em conformidade com seus frutos. Ou seja, o homem bom consegue extrair do tesouro do seu coração boas coisas, e o homem mau só consegue extrair do seu próprio coração coisas más. Ou seja, a árvore produz em conformidade com as suas características. E isso é muito bonito da gente perceber no Evangelho de Jesus, inclusive essa metáfora, essa alegoria que ele utiliza da árvore. Por quê? Porque nós podemos pensar a árvore como a própria caminhada do espírito humano. Porque a árvore, ela nos oferece frutos, sombra, oxigênio. Ou seja, bons frutos. E o que é o espírito humano? O que é o homem na sua jornada evolutiva? Ele também oferece em conformidade com aquilo que ele possui. Ou seja, em conformidade com seus próprios sentimentos e com aquilo que ele cultiva na sua vida mental. Gostaríamos ainda de frisar um outro aspecto acerca dessa passagem de Jesus, que é o seguinte: a figueira e a parreira têm características biológicas muito semelhantes num certo sentido. Porque além do sentido, vamos dizer assim, mais óbvio, mais aparente, ou seja, produzem frutos que são necessários à vida do homem, nós também podemos depreender o seguinte: a biologia nos ensina que ambas não florescem, ou seja, elas apenas têm folhas e frutos. Isso é muito importante para nós observarmos, pegando a questão da essência, ou seja, os frutos são a essência. É claro que nós sabemos na natureza a importância das flores, mas nesta passagem nós poderíamos pensar a flor como um adorno, ou seja, algo que é exterior, algo que não é tão necessário ao homem, partindo desse pressuposto, quanto o próprio fruto. E é interessante porque Jesus se vale dessa imagem da figueira, por exemplo, em diversas passagens do seu evangelho. Então, exatamente esse ponto que gostaríamos de frisar, que para além dessa leitura dos frutos em conformidade com aquilo que cada um tem de característica íntima, pessoal, ou seja, cada um dá aquilo que pode,
conforme aquilo que tem realmente para oferecer à humanidade, além de tudo ainda tem essa acepção mais ampla, que é a questão do adorno e da essência. Como podemos compreender então o termo profeta e o verbo profetizar, conforme consta da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento? Bom, muito frequentemente o verbo profetizar, ou melhor, a palavra profecia, é interpretada de modo igual à palavra predição. Ou seja, o profeta seria aquele que guarda a capacidade de prever o futuro. Muito frequentemente, nós encontramos pessoas que interpretam ainda hoje dessa forma, o que inclusive era muito habitual à própria época de Jesus. No entanto, se nós pensarmos a palavra profetizar no sentido evangélico propriamente dito, nós vamos entender que o profeta é algo mais amplo, ou seja, o profeta é aquele missionário de Deus, cuja missão é instruir aos homens, instruí-los moralmente, sobretudo moralmente. E é interessante nós observarmos que no Antigo Testamento, o próprio Moisés, no livro de Números, mais especificamente no capítulo 11, sendo que no Antigo Testamento normalmente era a palavra nabi do hebreu que se referia a profeta, ainda que nós saibamos que isso remonta inclusive, claro, a Abraão, por exemplo, nós vamos observar que essa palavra, quando dita por Moisés nessa passagem, ela traz uma acepção ampla para todos nós, porque a frase de Moisés é exatamente a seguinte: tomara que todos os homens possam profetizar. Ou seja, aí nós entendemos que todos nós, nos contextos mais variados, pensando na missão que cada um de nós tem nas nossas vidas, seja essa missão no nosso ambiente de trabalho, junto à nossa família, aos nossos companheiros de ideal espírita, por exemplo, na sociedade, enfim. Todos nós temos missões específicas, ou seja, todos nós podemos ser também profetas. O que nos leva a entender que isso não é algo que pertence a uns poucos, vamos dizer assim, eleitos ou escolhidos. Porque se nós pensarmos, inclusive aí pegando pela questão da própria doutrina espírita, que um dos objetivos da nossa reencarnação é exatamente o nosso aprimoramento moral, e que esse aprimoramento se dá através do aprendizado com o outro, aí essa questão fica mais clara. Ou seja, nós teríamos a missão de ajudarmos-nos uns aos outros como irmãos que somos. Então isso é muito bonito, nós observarmos isso, porque a palavra profeta, ela ganha uma acepção muito maior. É claro também que, por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos muitas evidências disso, por assim dizer, de que muitos profetas tinham sim a capacidade de prever o futuro. Seja essa capacidade por intuição, ou mesmo por designação divina, a fim de alertar os homens daquela época sobre determinados assuntos. Isso também existiu, isso é fato. Então, justamente por isso que muitos interpretaram profeta como aquele que tem simplesmente a capacidade de predizer o futuro, mas não necessariamente. O profeta pode ter também essa, entre aspas, função. No entanto, não é a sua maior função, como nós bem entendemos nesse sentido evangélico, que é justamente esse sentido de ser missionário de Deus, no sentido de instruir a humanidade, no sentido de uma instrução ampla. Não é uma instrução que diz respeito, e isso também a doutrina espírita vem nos esclarecer acerca deste ponto, que não se trata apenas de uma instrução de ordem intelectual meramente, mas sobretudo uma instrução de ordem moral. E quando é que eu posso associar a palavra profeta à mediunidade, ao médium? Sim, se nós pensarmos que o médium é aquele que tem a capacidade, como o próprio nome já nos indica, de ser o meio, de ser o mediador, ou seja, aquele que recebe as comunicações do mundo espiritual, a fim de que essas comunicações tenham uma utilidade. A palavra-chave nessa pergunta, nós acreditamos que seja utilidade,
Por quê? Porque o médium bem orientado, ou seja, aquele que é capaz de receber as orientações da espiritualidade superior, ele tem um propósito para aquilo. Que é interessante porque exatamente ele funciona como um profeta, no sentido de instruir. Porque as mensagens dos espíritos superiores, dos benfeitores, elas têm sempre esse objetivo, de nos ajudar na nossa tão propagada na doutrina espírita, chamada reforma íntima, ou seja, que é a nossa capacidade do nosso auto-melhoramento. Então, muitas vezes, essas comunicações dos médiuns, elas vêm nos auxiliar nesse sentido, né? Porque nós já temos o conhecimento, como nos assevera a questão 919 do Livro dos Espíritos, que nos diz onde estão inscritas as leis de Deus, na nossa consciência. Então nós já temos verdadeiramente o conhecimento, mas muitas vezes nós nos esquecemos, sobretudo, de colocá-lo em prática. Porque isso também, a doutrina espírita, vem tirar o véu dos ensinamentos, muitos dos ensinamentos de Jesus, do seu evangelho, vem nos mostrar isso, que é muito mais do que falar, nós temos de exemplificar. O que se relaciona, inclusive, com a primeira questão que abordamos, que é a questão dos frutos. Ou seja, a fé sem obras é uma fé vazia. O que importa verdadeiramente é aquilo que nós somos capazes de doar ao nosso próximo. E nós só podemos doar, como já dissemos, aquilo que nós temos. Então, muitas vezes, os amigos espirituais, em nome de Deus, fazendo um trabalho que é com Jesus, sempre, e para Jesus, vem nesse intuito de nos auxiliar, de nos orientar, muitas vezes. Quando nós nos esquecemos de praticar, né, esses preceitos do Evangelho de Jesus, quando nós nos afastamos, muitas vezes, desses evangelhos, ou lembrando, né, Marcelo, que muitas vezes todos nós podemos funcionar como médiuns, né? Não apenas os médiuns ostensivos que nos transmitem essas mensagens, mas sempre quando nós permanecemos em sintonia com o Pai Maior, quando nós cultivamos a oração, o estudo, frequentamos reuniões bem orientadas, nós estamos também funcionando como médiuns. Ou seja, o tempo inteiro os amigos espirituais estão nos auxiliando. Isso também está no Livro dos Espíritos. Que os espíritos, em verdade, vos dirigem. Ou seja, a influência do mundo espiritual em relação a nós, que aqui estamos no mundo material, é uma influência muito maior, inclusive, do que muitos de nós podemos imaginar, porque ela ocorre cotidianamente. Então, não apenas os médiuns ostensivos podem funcionar como profetas. Muitas vezes, quando nós damos um conselho a um amigo, alguma coisa nesse sentido, numa situação mais delicada, numa situação difícil, podemos parar, pedir a intuição, a inspiração divina, que certamente vamos funcionar como profetas para esse companheiro que nesse momento nos aparece na vida tão necessitado de uma palavra amiga, de um conselho, de um carinho propriamente dito. Jesus afirmou que muitos viriam em seu nome dizendo, eu sou o Cristo, e que esses seduziriam as pessoas. Essa afirmativa deve ser tomada ao pé da letra ou possui um significado mais amplo? Seguramente possui um significado mais amplo. Como praticamente todos os ensinamentos de Jesus. Ou seja, é necessário extrair o espírito da letra. Muitos dos ensinamentos de Jesus permaneceram encobertos, por assim dizer, quando nós pensamos, por exemplo, na própria questão das parábolas, né? Porque as parábolas são um mecanismo para manter a essência guardada. Ou seja, mais para frente, quando chega o Consolador prometido, que é o Espiritismo, ele vem nos auxiliar muito nesse sentido, de nós analisarmos de modo mais racional algumas das assertivas de Jesus. Acerca precisamente desta frase, eu sou o Cristo, Jesus queria nos dar um alerta, não apenas no sentido religioso, propriamente, mas num sentido que pode ser tomado de modo mais abrangente para as relações humanas. Se nós pensarmos, por exemplo, no campo das comunicações, na atualidade, nos cenários dos debates políticos, por exemplo, nós vamos observar que muitos se pretendem ser donos absolutos da verdade. Quando Jesus nos dá esse alerta, na verdade, é em relação a isso,
aqueles que se pretendem ser os donos absolutos da verdade. Seja essa verdade religiosa, porque acabam por cair, muitas vezes, numa certa até hipocrisia, querendo ter ou manifestando-se como tendo as mesmas características que Jesus tinha, apregoando-se como tendo essas características, esquecendo-se de um dos pressupostos fundamentais que Jesus guardava, que era justamente a humildade. Jesus jamais se disse, Jesus se manifestava pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelos seus exemplos, o que é bem diferente. E o que nós observamos é que muito frequentemente essas pessoas que se dizem donas absolutas da verdade dizem uma coisa, mas praticam outra coisa. Então aí é a questão, mais uma vez, que nos é colocada da essência e da aparência. E esse alerta de Jesus, ele é muito importante para nós. O foi em todas as épocas da humanidade e continua sendo, ainda tem a sua validade. Justamente se nós pensamos nesses outros contextos nos quais nós poderíamos aplicá-lo. O mestre disse também que, abre aspas, falsos cristos e falsos profetas se levantarão que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Fecha aspas. Quem são os escolhidos e quais seriam esses prodígios? Bom, em relação à primeira parte da questão, nós vamos nos remeter ao Evangelho de Mateus, mais especificamente o capítulo 22, em que Jesus nos passa a parábola da festa de núpcias, que é uma parábola que vai justamente nos esclarecer acerca de quem são esses escolhidos. Vamos abordá-la de um modo mais sucinto, só para relembrar de fato a sua essência. Havia um rei e esse rei envia os seus servos para convidar uma série de pessoas para as bodas do seu filho. No entanto, os primeiros convidados recusam-se a comparecer. Os segundos já estavam muito entretidos com coisas diferentes, cada qual com seu negócio, o outro havia ido ao campo. Alguns chegam ao ponto, inclusive, de exterminar esses servos que haviam ido fazer o convite. E então esse rei, mesmo após todos esses esclarecimentos, eles de fato não aceitam o convite. O rei então pede aos servos que comparecessem até as encruzilhadas e chamassem todos aqueles que encontrassem pelo caminho, bons ou maus. E assim foi feito. Então, quando é chegada a hora do banquete, esse rei percebe que um determinado indivíduo não estava trajando as vestes nupciais. E ele então pergunta: mas como você adentrou o recinto sem estar vestido com os trajes nupciais? E o homem então se calou. E esse rei pede aos servos que atem as mãos e os pés desse indivíduo, porque haveria choro e ranger de dentes, e porque muitos eram chamados e poucos os escolhidos. É muito interessante essa parábola de Jesus. Por quê? Quando a gente pensa na palavra escolhido, certamente nos traz uma ideia de seleção. E essa ideia de seleção pode equivocadamente nos levar a uma ideia de exclusão. E é claro que de forma alguma nós poderíamos imaginar que é Jesus, a encarnação viva da caridade, mestre e guia da humanidade, modelo a ser seguido, conforme nos é dito no Livro dos Espíritos. É claro que essa mensagem tem de ser mais ampla, não pode ser interpretada então ao pé da letra. E aí nós entendemos que em relação aos primeiros convidados, por exemplo, seriam historicamente os hebreus, que no entanto não ouviram, não acolheram da forma como era esperada essa palavra de Deus. As pessoas que se dirigem aos negócios, ao campo, somos todos nós, na verdade, que muitas vezes mais interessados com as coisas do mundo, mais interessados em servir a Mamon do que a Deus, não nos preocupamos com os ensinamentos evangélicos. E quem seriam os servos? Os servos seriam os próprios profetas, que exatamente tinham muitas vezes essa missão de levar a palavra de Deus, de conscientizar as pessoas dessa importância e, no entanto, não foram ouvidos.
o Antigo Testamento nos traz alguns exemplos de profetas que foram, inclusive, exterminados, como nos é dito na própria parábola de Jesus. E esse certo rei, que certamente se refere alegoricamente a Deus, quando resolve chamar a todos, ou seja, a palavra de Deus não é restrita a um grupo específico, o Evangelho de Jesus vem para ser atingido por toda a humanidade. Essa é a ideia, foram chamados bons e maus. Ou seja, é exatamente isso. A palavra de Deus se espalha pelo mundo todo. Quando essa palavra se espalha, no entanto, esse rei percebe que o indivíduo estava diferenciado naquele ambiente, porque não trajava as vestes nupciais. Então, vamos extrair o espírito da letra, vamos entender o que significa isso. Ele não estava com seu coração suficientemente preparado para adentrar o reino dos céus. Então, quando nós pegamos essa assertiva de que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, chamados somos todos nós, nas mais diversas situações. Sempre somos convidados a participar, a seguir o Evangelho de Jesus, ou pelos exemplos edificantes que conosco que aparecem ao longo da nossa vida, ou as pessoas que conosco convivem, ou muitas vezes esse chamamento se dá até mesmo pelo próprio mecanismo da dor, que é um mecanismo ainda necessário se nós pensarmos na conjuntura do planeta, que é um planeta que passa por um estágio de provas e expiações, com vistas a um mundo de regeneração. Ou seja, como o próprio nome indica, as provas ainda são necessárias para muitos de nós. Então, todos nós somos os chamados. Mas e os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que guardam a palavra no coração, a palavra de Jesus, o seu evangelho, no coração e colocam-na em prática. Então, o escolhido não é o selecionado nem o privilegiado. Nem o privilegiado. De forma alguma, essas palavras de Jesus devem ser entendidas nesse sentido de privilégio. Inclusive, existem outras passagens que nos ajudam no entendimento dessa questão. Quando nós pensamos, por exemplo, quando Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual que é a vontade de Deus? E que depois vai ser reforçada com a chegada da doutrina espírita. É a lei de justiça, amor e caridade. Que, como já dissemos, mais do que ser falada por Jesus, do que ser pregada, foi por ele exemplificada na sua máxima acepção. Porque Jesus não fazia distinção de ninguém, de credo, de classe, acolhia a todos da melhor forma possível. Nós temos uma série de exemplos nos seus evangelhos, desde os cobradores de impostos, passando pela mulher adúltera. Então Jesus não fazia distinção. O que é, claro, é um ensinamento para nós mesmos, né? Que não façamos também essa distinção, né? Porque temos de nos tratar a todos como irmãos, como uma humanidade. Temos nossas imperfeições, certamente. Muitas vezes vamos entrar em desavenças com os nossos irmãos, certamente também. Mas devemos, sobretudo, seguir o seu chamamento nesse sentido. E também a outra passagem que ele fala, que aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática, assemelha-se ao homem que construiu, que edificou a sua casa sobre uma rocha firme. Que é exatamente o encerramento do Sermão do Monte. Perfeito. Ele cita isso, né? Exatamente. Então você abordou muito bem a questão dos escolhidos. E agora falta nos explicar sobre quais seriam os tais prodígios. Essa questão é muito importante para nós que estamos na doutrina espírita, porque os prodígios são aqueles frequentemente entendidos como os fenômenos que extrapolam para além das leis da natureza. Ou seja, é algo do campo do miraculoso, do campo do sobrenatural e do extraordinário. Então, muitas pessoas, ao longo da história, se veem convencidas, a partir desses prodígios, a seguirem determinadas pessoas ou determinadas ideias. No entanto, a doutrina espírita nos esclarece o seguinte, que o prodígio, se Deus fez as leis da natureza, ou seja, ele unicamente é capaz de modificar essas mesmas leis da natureza.
Isso significa que ele não pode ter dado a espíritos inferiores a ele, que somos todos, se formos parar para pensar. Inferiores, espíritos malévolos, ele não poderia ter dado a esses espíritos a mesma capacidade que ele, Deus, tem. Ou seja, daí nós já depreendemos que os prodígios não dizem respeito àqueles que são emissários de Deus, porque todos podem fazer prodígios. Se Jesus asseverou que falsos cristos e falsos profetas fariam prodígios, que seriam capazes, se fosse possível, de atingir, de convencer até mesmo aos escolhidos, mas nós sabemos que isso não é possível, por sua vez, porque o escolhido, se ele está em consonância com o evangelho de Jesus, ele não vai se deixar ludibriar. Mas então, voltando a este ponto, o prodígio não é exclusivo daqueles que são emissários de Deus. Ou seja, em suma, a questão dos prodígios não determina aqueles que seriam profetas ou aqueles que não seriam. Por que isso? Porque à medida que a ciência avança em conhecimento, que a humanidade progride, o que é do campo do sobrenatural, por sua vez, diminui. Porque a ciência vem nos esclarecer muitos pontos que apareciam até então sob o véu do que estava oculto, sob o véu de mistério, por assim dizer. Então, a partir do momento que a ciência nos esclarece isso, nós entendemos que muitos daqueles que fazem os tais prodígios são dotados ou de características orgânicas especiais, ou têm determinados conhecimentos que podem, no entanto, ser acessíveis a qualquer criatura, independente dos seus avanços morais ou não. Ou seja, o mais simples, o mais ignorante poderia ter acesso. E daí que nós entendemos, então, que o prodígio, a questão do sobrenatural, ela não nos explica sobre isso. E, infelizmente, ao longo da história, nós vemos que muitas pessoas foram ludibriadas a partir disso, porque muitos se valeram, pegando aí pela questão da sua ambição, pela vontade de poder, pela ânsia, pela sede de poder, enganaram muitos que se deixaram levar por essa credulidade, digamos assim. Olha, Jesus nos alerta ainda no seguinte sentido: não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A que ele se referiu? Essa passagem, que se encontra no Evangelho de João, especificamente, ela é muito interessante e nós podemos trazê-la de modo mais próximo para o contexto da nossa doutrina espírita. Esse verbo que Jesus utiliza é repleto de significação. Experimentai os espíritos para que possamos verificar se eles são de Deus. Ou seja, como que nós podemos, trazendo aí para o campo da mediunidade, entender essa assertiva do mestre? O que significa, então, experimentar? Experimentar é nós passarmos pelo crivo, sobretudo da razão, as mensagens que a todo tempo temos e viemos recebendo. Muitos espíritos chamados embusteiros manifestam-se nas comunicações mediúnicas. O que seriam espíritos embusteiros? Aqueles que muito frequentemente vêm pregar a cisânia, a discórdia entre vários grupos. Muitas obras espíritas, inclusive, nos trazem exemplos acerca disso. Trabalhos bem fundamentados, bem edificados nas casas espíritas, e muitas vezes esse tipo de comunicação, esse tipo de embuste começa a circular entre os tarefeiros e vai gerando um certo clima negativo para o desenvolvimento dos trabalhos, e aí às vezes as pessoas até se perdem nesse meio. Então nós temos de ter um cuidado redobrado em relação a essas comunicações e submetê-las, sem dúvida, à fé raciocinada. Porque a doutrina espírita, ela baseia-se, ela edifica-se sobre um tríplice aspecto, que é o científico, filosófico e religioso. Então, o excesso de religiosidade deve, por nós, ser avaliado com o máximo cuidado, a máxima cautela. Poderíamos mesmo dizer que aqui, neste ponto, o vigiai e orai de Jesus deve ser exercitado na sua máxima acepção.
Por quê? Nós devemos sempre estar atentos à qualidade das comunicações. Conteúdo, né? Ao conteúdo, à essência daquilo que nos é passado. Porque, de fato, muitos se manifestam nesse sentido, proclamando-se sob nomes de espíritos famosos, comunicações as mais variadas, né? Espíritos que se valem desse subterfúgio para angariar seguidores. Às vezes é interessante porque às vezes se utilizam, inclusive, até das fórmulas. Por exemplo, no Evangelho de Jesus, nós encontramos o mestre muitas vezes dizendo: em verdade vos digo. É algo próprio da linguagem de Jesus. Esses espíritos, por exemplo, poderiam se valer dessa expressão para se passarem por falsos cristos. São semelhanças na linguagem, no entanto que são semelhanças apenas exteriores. Frisemos bem isto, porque se nós avaliamos a essência das comunicações, se houver um menor detalhe que destoe do Evangelho de Jesus ou do que se encontra na codificação de Kardec, certamente que podemos desconfiar, porque aquilo não possui uma natureza, vamos dizer assim, pura, algo que deve ser validado e corroborado por todos nós. Rosário, então quais seriam os caracteres dos legítimos profetas? Basicamente, Marcelo, são sempre caracteres de ordem exclusivamente moral. Então daí nós já entendemos que os espíritos superiores, eles são sempre humildes, dóceis, benevolentes e, sobretudo, muito racionais também, né? Pensando que essa questão da racionalidade não deve ser tomada pelo lado da frieza, de forma alguma estamos nos referindo a isso. Mas com o próprio avanço da humanidade, a questão do bom senso deve prevalecer. Então, tudo aquilo que foge ao bom senso, por exemplo, nas próprias comunicações mediúnicas, como estávamos conversando, deve ser submetido, então, ao crivo da razão. Então, aquele que é o verdadeiro profeta, que é o verdadeiro emissário de Deus, é, sobretudo, racional e guarda as mesmas características de Jesus, né? Tende a ser manso, humilde de coração, porque o próprio Jesus já nos asseverou: bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Ou seja, o que devemos entender por pobre de espírito? Sabemos, aqueles que são basicamente humildes. E o mais interessante de tudo, os verdadeiros profetas não se dizem ser profetas. Não saem na via pública, nos meios de comunicação, dizendo-se detentores dessas profecias, detentores desse conhecimento absoluto sobre a lei de Deus, de forma alguma. Muitas vezes, esses espíritos missionários realizam aquilo que lhes foi designado, quando no seu plano reencarnatório, tudo aquilo que estava previsto, né? Cada qual na sua respectiva área de conhecimento. Então, alguns vêm para atuar de modo mais forte na área da religiosidade, da caridade material, outros já vêm com propósitos para trabalhar nas questões políticas, por exemplo, e assim sucessivamente temos uma gama de exemplos. Então, quando eles, né, esses missionários, esses profetas reencarnam, como todos nós, reencarnam com o véu do esquecimento. Então, no seu íntimo, no seu inconsciente, guardam essa missão, mas em momento algum, mesmo que em algum momento a percebam, possam percebê-la de modo lúcido, por assim dizer, possam ter consciência dessa missão, não se apregoam. Muito pelo contrário, eles agem a favor daquilo e daqueles que têm de ser beneficiados, o que é muito diferente de sair falando para os outros coisas que realizariam ou que deixaram de realizar. É diferente o que nós dizemos daquilo que nós fazemos, né? A teoria da prática, como se diz. Então, são espíritos altamente evoluídos, porque, inclusive, é interessante pensar que tudo isso ocorre quando nós pegamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, que vem nos esclarecer mais profundamente acerca dessa questão dos falsos cristos, dos falsos profetas. Nós observamos uma recomendação, por exemplo, do Espírito Erasto, em que ele nos fala que, sobretudo em momentos de transição da humanidade, nós devemos nos acautelar mais ainda nesse crivo, fazendo essa distinção do que seria o falso profeta do bom, do verdadeiro profeta. Ou seja, nos momentos de transição, olha que interessante.
Isso foi codificado, nós sabemos, no século XIX, mas hoje isso se encaixa perfeitamente, porque a Terra passa justamente por um momento também de transição. E o Erasto é um espírito interessante porque ele parece que é um professor de mediunidade. A gente encontra diversas passagens dele no livro dos médiuns, né? Exato. Onde a gente vê que ele detém assim, um conhecimento muito profundo, né, sobre a mediunidade. Muito profundo, muito profundo. Ô, Rosário, então para a gente encerrar com uma opinião sua, o que você recomendaria para as pessoas que buscam no Espiritismo o contato com o sobrenatural? Como poderiam essas pessoas evitar a ação de médiuns inescrupulosos e vaidosos? Bom, em primeiro lugar, né, a doutrina espírita ela é um convite a cada um de nós, sobretudo ao estudo e ao entendimento maior do Evangelho de Jesus. Então eu recomendaria humildemente que não procuremos os fenômenos, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, a doutrina espírita, ao invés de fortalecer essa questão do fenômeno, muito pelo contrário, ela vem dar a essa questão do fenômeno o seu golpe mortal. Por quê? Porque assim como a astronomia, a geologia, a matemática estudam as relações que regem o mundo material, o Espiritismo vem estudar as relações que regem o mundo espiritual em consonância com o mundo material. Ou seja, é a interface. Mas que são relações também que estão dentro das leis da natureza. Ou seja, são relações naturais e não tem nada de sobrenatural. Exatamente, não tem nada de sobrenatural. São perfeitamente explicáveis à luz de um outro conhecimento. O que acontece é que as pessoas muitas vezes ouvem dizer as coisas e não conhecem, não leem, não estudam e saem reproduzindo muitas vezes falsos discursos acerca não só da doutrina espírita, como a respeito, né, de vários assuntos, sem ter esse conhecimento. Então, a chave sempre para que nós não sejamos vítimas de médiuns inescrupulosos, de pessoas que tendem a explorar a fé alheia, e a fé não só no sentido, né, Marcelo, teológico, mas a fé no sentido mais amplo. Hoje na mídia nós temos vários exemplos, a questão da política, de todo esse debate que vem sendo feito, né? As pessoas muitas vezes canonizam certas pessoas, certos ídolos, como se eles fossem detentores da verdade, ou canonizam os próprios meios de comunicação, determinado canal, eu só assisto determinado canal, eu só leio determinados jornais, e assim sucessivamente. Isso é muito delicado para nós avaliarmos, porque a doutrina espírita, o que ela nos mostra é que nós devemos questionar o tempo inteiro. Não devemos aceitar passivamente nenhum conhecimento que se diga absoluto. A própria codificação, depois vieram as obras de Chico Xavier, dar um certo respaldo, um respaldo maior. Depois das obras de Chico, temos as obras de Divaldo e tantos outros médiuns comprometidos com a seara de Jesus. Ou seja, o conhecimento ele também progride. Ele está em constante evolução. Não é à toa que se nós pegarmos a própria história da humanidade, nós vamos observar isso, que é tudo no seu tempo. Primeiro veio Jesus e deu ao povo daquela época, humilde e simples, aquilo que ele tinha capacidade de compreender. Quando a humanidade já tinha progredido um pouco mais em termos de ciência, em termos de filosofia, aí vem o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, nos esclarecer acerca de outros pontos. E não paramos em Kardec, como acabamos de mencionar, depois vem outras obras também. Então, quer dizer, o conhecimento nós temos sempre que buscá-lo incessantemente e questionar tudo aquilo que nós observamos que tende a algo do cego, a algo da idolatria, a algo da aparência exterior, porque a questão do fenômeno diz respeito a isto também. Então essa questão do fenômeno muitas vezes é essa questão da aparência propriamente dita, e as pessoas ficam muito apegadas a isso. Lembrando também que um outro critério que a doutrina espírita nos ensina é o próprio critério da disciplina. Então temos de ter disciplina para averiguarmos a validade das coisas. E entendermos também, né, Marcelo, que os espíritos seguem sendo na erraticidade aquilo que são quando encarnados. Então, da mesma forma como nós temos homens repletos de conhecimento e outros
que se dão mais às coisas e às características inferiores, por assim dizer, assim também se constitui o mundo espiritual. Ou seja, existem espíritos inferiores e existem espíritos muito avançados. Então nós temos de saber fazer esse crivo entre o que seria o bom espírito e o que seria o mau espírito. E a doutrina espírita, nos mantendo calcados no estudo consciente, disciplinado da doutrina espírita e nos mantendo atentos aos chamamentos do Evangelho de Jesus, certamente estaremos em boas mãos. Bom, nós conversamos aqui com a Rosário, que nos esclareceu tão profundamente a respeito desse assunto interessante, né? O estudo dos falsos cristos e falsos profetas. E te agradecemos, Rosário, por sua participação. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade do trabalho, a oportunidade da participação, rogando a Jesus que abençoe a cada um de nós nos nossos bons propósitos, né? Que possa nos intuir, que esse conhecimento possa realmente frutificar dentro de cada um de nós. Ok. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!